Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tem aquele desconto especial. Link na descrição. Fabrício Pacholoc falou sobre o Ramondino e fez várias observações. Lembrando, se você quer assistir este podcast completo, o link está na descrição. Mas, por exemplo, assim, pra gente ter essa perspectiva, até por ser um esporte novo, quando a gente pensa em atleta, assim, tipo futebol, que tem muito potencial, a gente pensa no Messi, o Cristiano Ronaldo, o Neymar e tal. Hoje, no fisiculturismo, quem que seria o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo, assim, quem que é? O Ramondino, cara. É um atleta meu. O Ramon, pra você ter uma ideia, ele ganhou o Procard dele, se não me engano foi 2019. Acho que foi 2019 ou 2020, não tenho certeza. Eu fui o cara que entregou o Procard pra ele. Eu tava numa empresa que no dia ia premiar a categoria Classic Physique. Procard é O Procard é assim, alguns campeonatos são regionais e alguns campeonatos são Pro Qualifiers. Pro Qualifiers são os que qualificam ele a virar Pro. São os campeonatos maiores. Tá. Tipo o Arnold Classic que teve agora é Pro Qualifier. Quem ganha o Pro? O campeão overall de cada categoria. Por exemplo, a categoria Bodybuilder, né? Que são os atletas mais fortes. Tem lá até 65, até 70, até 75, até 80, até 90, até 102 e acima de 102. Pô, ali deve dar, só na categoria Bodybuilder, uns 200 atletas. Uau. Aí vai sair um campeão de cada categoria. O campeão de cada categoria se enfrenta no overall. O campeão overall ganha o Procard. O campeão dos campeões. É. O cara que ganhou o Procard tem direito a começar a competir no nível profissional. E geralmente, quando você ganha teu Procard, do nível do Procard ali, pra chegar no nível profissional altamente competitivo, é tipo um abismo, cara. O cara tá longe. Tá. O cara vai começar de novo. Ele vai lá recomeçar, ele vai ver que tem muito chão ainda pra competir com os profissionais. Porque no amador, ele vai pegar o quê? O cara que não tem genética, mas foi lá, se preparou, fez tudo que dava, tá investiu e tá ali. Aí ele vai pegar o cara que tem genética mais ou menos e fez um trabalhinho mais ou menos e tá ali. Vai pegar o cara com muita genética que nem se esforçou muito, mas foi lá e ganhou a categoria. E vai pegar o cara com genética que fez o trabalho e foi o campeão overall, né? Aí no profissional é pra todo mundo com essa maioria com genética, uma ótima genética, ótima preparação, já com investimento, né, se dedicando ao máximo. Aí quando você chega lá no Olímpia, daí é o top dos top, né? O Ramon, no ano que ele ganhou o Procard dele, foi o primeiro ano que teve um Mr. Olímpia Brasil. Então tem o Mr. Olímpia Las Vegas lá, que esse ano vai mudar, vai ser na Flórida. Mas lá é a Copa do Mundo. E tem alguns Mr. Olímpia amadores ao redor do mundo. E o Brasil passou a ter naquele ano. Agora eu só não tenho certeza se era 2018 ou 2019. E daí passou a ter essa competição amadora no Brasil. E de lá saía um cartão profissional. Foi um dos primeiros cartões profissionais que começou a ter no Brasil. E começou a ter a categoria Classic Physique, que é a categoria do Ramon. Então existe a Bodybuilder, nos homens a Bodybuilder, a Men's Physique, que é aquele que compete de bermuda. Que é o do Felipe Franco, é muito famoso. Isso, e a Classic Physique. Então a Bodybuilder, a diferença é que é uma sunga, aquela sunga menorzinha. A Classic Physique é um sungão maior, assim. Tá. E essa categoria hoje é o gosto popular. Por quê? É o maior, que seria o maior. Não, a Bodybuilder é a maior. A Bodybuilder é a maior. Só que o que acontece? A Bodybuilder, ela tem, no profissional, duas categorias. A 212, que é até 96 quilos, 212 libras. E a Open, que daí é acima de 96, não tem limite. Não importa o peso. Aí o que acontece? São os maiores caras. Só que como os caras não têm limite de peso, às vezes eles não entram com uma condição tão boa, igual as Classic Physique, que tem limite de peso, então o cara tem que secar muito. Como eles podem crescer muito, a ver o cara utiliza recursos ergogênicos, uma dieta com muita comida que acaba perdendo a linha de cintura. E na Classic Physique eles têm um limite de peso em relação à altura. Então eles não podem ficar tão grande, eles têm que entrar extremamente condicionado para conseguir bater o peso. Então acaba sendo esteticamente uma categoria mais bonita. Entendi. Relembra mais o físico do Arnold Schwarzenegger, que é um físico para a maioria mais bem aceito. Tá. Geralmente é o físico que o cara que já gosta de treinar fala, puxa, eu queria ter aquele físico. Não é o físico do Open, que é muito monstro. Então hoje a que mais vende é a Classic Physique. Ia ter essa competição aqui no Brasil, e uma das categorias é a Classic Physique. E daí quando tá tendo um campeonato desse nível, a gente já, que é do meio, a gente fala, puxa, vai ter o fulano. Esse cara, pra mim, é o favorito a ganhar o Procard. Então a gente já tinha algumas apostas. E o Ramon é lá do Acre. Ninguém nem sabia que era o Ramon. Ele se preparou comendo arroz e ovo. Ele, cara, muito humilde. Ele soube da competição, fez lá a rifa, juntou dinheiro, emprestou. Ele fez com arroz e ovo porque era o que ele conseguia comprar fiado na mercearia lá onde ele morava. E o cara se preparou com arroz e ovo. E veio competir com os caras que estavam investindo, caras que tinham patrocínio. E ele foi o campeão overall. Caraca. E daí eu subi no palco entregar o prêmio, né? Era a marca que eu tava e ia premiar. E daí eles pediram pra eu entregar o prêmio. E daí eu conheci ele no palco. Premiei ele, depois atrás no backstage conversei um pouco com ele, ele me contou. Daí,
me ajuda, cara, a entrar nessa marca que você tá aí, cara, me dá uma força. Daí eu falei, me dá teu telefone, vamos conversar. Peguei o telefone dele. Aí eu falei, Ramon, me manda um currículo. Mas, cara, como que eu faço esse negócio aí? Aqui onde eu tô não tem internet, que não dá pra você fazer pra mim. Aí eu ainda tentei ajudar ele na marca que eu tava, acabei que não consegui. O Ramon deu uma sumida, que daí ele voltou pro Acre com um cartão profissional, mas ele ia fazer o que aquilo não tinha condição, né? E daí ele deu uma sumida até que passou acho que 1 ano e meio, 2 anos. O Renato Carelli me manda um áudio, eu tenho esse áudio dele. Ele falou, irmão, olha o cara que eu achei, cara, lá do Acre, cara, ganhou o cartão profissional comendo arroz e ovo. E ele tava na Mansão Maromba lá do Toguro, que ele traz alguns atletas e tal, e o Renato conheceu ele lá. Aí o Renato me falou dele, falou, não, eu já conheço e tal. Aí eu tava numa marca, daí o Renato saiu dessa marca que a gente tava, foi pra Max e eu fiquei. Daí acabou que, final do ano retrasado, eu vim pra mesma marca que o Renato. E ano passado, quando eu vim pra São Paulo, eu comecei a cuidar do Ramon. O Ramon, cara, é incrível. É o Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar dos... Ó, pra você ter uma ideia, nessa época que ele ganhou o cartão profissional, ele tinha competido acho que 3 vezes. Foi o terceiro campeonato dele. Competiu lá no Acre, uma ele competiu de bodybuilder, e a outra ele competiu na Men's Physique, na Bermuda. Aí a primeira competição que ele foi, que era um Pro Qualifier, ele já ganhou. Aí ele ganhou o cartão profissional, ficou um tempo lá desaparecido, depois que ganhou. Aí depois que a gente já estava nessa mesma empresa, nessa época ele não estava comigo ainda, ele estreou no profissional. Na Espanha, que era um show que dava vaga para o Mister Olímpia. Acontecia uns 2 meses antes do Olímpia. Ele foi lá, uns 30 atletas competindo, os melhores do mundo, ficou em segundo. Que já é muito fora da curva. E aquela competição dava vaga para os 2 primeiros. Aí, passou lá uns 2 meses, ele foi pro Mister Olímpia. Em 50 atletas no Mister Olímpia, 50 melhor do mundo. Ele pisou lá. Cara, geralmente quando você pisa a primeira vez no Olímpia, os caras nem olham para você. Porque assim, tem a questão política, você ser conhecido. Então assim, são os melhores do mundo. Imagina que são detalhes pequenos que muito, que afasta o primeiro pro 10º. E é muito pessoal também, porque tem os jurados lá, pelo que eu entendo. Exato. E tipo, apesar de ter uns pré-requisitos, o cara pode dizer que não gostou de um e gostou do outro. Pode ter isso, não pode? Já nesse nível, no Classic, no Bodybuilder, é mais o físico. Lógico, isso aí vai pesar um pouco, né? Às vezes eu prefiro esse físico, eu prefiro esse. Mas esse gosto particular já nas categorias maiores é menor. Tipo numa biquíni, em uma categoria da Isa Piscine, isso ainda pesa mais. Porque envolve beleza, e daí o que é belo pra você? A loira ou a morena, sabe? Tem essa questão. Nos Classic, nos Bodybuilder já é um pouco menos isso. Mas daí o Ramon pisou lá e foi 5º lugar, cara, que é uma coisa absurda pra uma estreia no fisiculturismo, no Olímpia. Aí ano passado ele já tava comigo, ele foi pela 2ª vez. 2º lugar. Uau. E agora foi pro Ohio esse ano, que é o 2º maior campeonato do mundo, o campeonato do Arnold Schwarzenegger, campeão. Então assim, hoje ele é o 2º melhor atleta do mundo. Só que ele fez isso com 3, 4, 5, 6, 7 competições, 7 ou 8 competições. Geralmente, 8 competições você não chegou nem no Procard. Você ainda tá longe do Procard. E quantos anos tem o Ramon? O Ramon, acho que ele faz 27 agora esse ano. Uau. Tá, e o que deixa ele essa potência toda? É só o fator genético ou não? Não, hoje ele tem uma empresa que investe, tem toda a dedicação dele. Mas vamos pensar assim, ele ganhou lá comendo arroz e ovo. Então ele fazia lá dieta com arroz e ovo e ganhou de caras com investimento, que estavam fazendo muito mais que ele. Nesse caso, o fator genético. Então ali o fator genético pesou muito. Aí, como ele foi aumentando o nível, empresas apostando nele, também foi melhorando a questão de treino. Mas, por exemplo, eu tenho atletas na Classic Physique que conseguem treinar muito mais pesado que o Ramon. Mas ele consegue ter um resultado muito melhor e muito mais rápido, ainda não conseguindo treinar tão forte. Porque assim, vai chegar num nível que o treinamento tem que ser contínuo e ele ir evoluindo. Então o cara não vai agachar com 250 quilos da noite pro dia. Isso é progressivo. E ele vai ter um resultado com isso. Então assim, mesmo ele fazendo menos em treino, ele já tem mais resultado. Lógico, hoje ele está dentro do limite dele. Mas eu sei que o Ramon ainda pode progredir muito na questão do treinamento. E tem outros atletas que já estão num nível de treinamento muito melhor, mas levam mais tempo para ter a mesma resposta que ele. O Ramon, então, é o exemplo do machado que está realmente cortando madeira. Ou seja, está na função certa. Exato, está na função certa. Caraca. Ele consegue crescer não precisando comer tanto, ele consegue secar não precisando passar tanta fome, ele consegue ter uma resposta melhor ao treino que outros atletas, ele não precisa fazer uso de tanta coisa para ter um bom resultado. Uau. Então assim, ele foi segundo melhor do mundo hoje, ele é inquestionável que hoje ele é o 2º melhor do mundo, e ele conseguiu chegar lá e ainda fazendo menos do que outros atletas em vários quesitos. Então eu sei que ele ainda tem muito a evoluir. Entendi.